Olá, meus queridos alunos. Hoje nós iremos falar sobre a transformação do espaço geográfico mundial, o sistema colonial e a hegemonia europeia, ou seja, o domínio da Europa sobre as colônias americanas. No período das grandes navegações, os povos da Europa, Ásia e da África estabeleciam relações comerciais entre si. Para abastecer este comércio que estava em crescimento, diferentes povos disputavam rotas comerciais para obterem marfim e especiarias, que eles iam buscar na África e nas Índias. Como vocês estão vendo, na África eles usavam essas rotas comerciais que estão na cor azul, por mar, e também iam por este outro caminho em vermelho por terra, pela Índia e para a África, que no caso a Somália. As especiarias eram muito apreciadas, pois elas eram usadas na preservação dos alimentos. As cidades europeias estavam em acelerado crescimento, motivado pelas atividades comerciais que estavam em fervente processo. A burguesia comercial em ascensão queria cada vez mais obter lucros e financiava exploradores que visavam encontrar novas terras, novos tesouros a serem explorados. Os reis portugueses, espanhóis e franceses entraram também nessa busca por novas rotas por além mar, dando início às grandes navegações. Essa expansão marítima possibilitou aos europeus chegarem à América, além de impulsionar o comércio europeu com regiões da Ásia e da África. Portugal e Espanha foram os pioneiros nas grandes navegações. Como vocês estão vendo aí na imagem, os navios, as pessoas embarcando, todos com a esperança e o desejo de conquistar algo novo e riquezas. Burguesia comercial representando por essa imagem desses burgueses. As conquistas marítimas transformaram esses estados em impérios comerciais, com colônias e feitorias espalhadas nas terras do continente americano. Na imagem você vê o continente americano, a Europa, o continente africano, a Ásia e a Oceania. Então, essas conquistas marítimas transformaram esses estados em impérios comerciais com colônias e feitorias espalhadas nas terras do continente americano. Lembrando que o Brasil foi colônia de Portugal. O processo de colonização levou à dominação cultural com a imposição religiosa e linguística nas colônias sobre os povos nativos, no caso aqui os indígenas, e depois, posteriormente, vieram também os escravos africanos. A colonização das Américas ocorreu às custas da escravização de povos indígenas nativos, pois eles conheciam as matas e poderiam ajudar a retirada de toda a matéria-prima, e dos africanos, que serviram de mão de obra para a exploração dos recursos naturais. A exploração colonial era baseada na interação entre a colônia e a metrópole. As colônias forneciam matéria-prima e metais preciosos para a metrópole e eram obrigadas a comprar exclusivamente da metrópole os produtos manufaturados. A metrópole realizava o abastecimento de portos e feitorias nas colônias. A economia europeia estava atrelada principalmente ao comércio. Alguns estudiosos consideram que este foi a fase inicial do capitalismo, pois mudou completamente a organização do espaço geográfico mundial, possibilitando as condições necessárias para as revoluções industriais e posteriormente, para a revolução técnico-científica informacional. Este período de ampliação do conhecimento dos territórios americanos e dos povos do mundo
Período este de desenvolvimento das atividades comerciais ficou conhecido na história como mundialização. Nesse período também houve a divisão do mundo em Ocidente e Oriente. A dominação econômica e cultural dos europeus sobre o continente americano, africano e asiático, e mais tarde sobre a Oceania, acabou por definir o chamado mundo ocidental. Do ponto de vista histórico-cultural, o Ocidente não pode ser compreendido apenas como as terras que se localizam a oeste do meridiano de Greenwich, mas como as áreas que fazem parte desse referencial cultural. Assim, a definição Ocidente e Oriente tem como referencial uma visão europeia. É uma visão dos europeus sobre o mundo. Neste momento eu finalizo mais o Estudando em Casa e conto com a sua participação na próxima aula.